a live do quarto anjo e as 3 perguntas que travaram o pastor Cristiano da Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma. Uma convergência que existe em todos os apologéticos reformistas é a questão do tempo que se precisa para que eles possam apresentar os seus pontos de vista. E claro que a justificativa apresentada em favor disto é de que os assuntos são ricos e de que se precisaria até de mais horas. E aí segue-se as extenuantes colocações em uma ordem que, diante de um observador desatento, convence. Dificilmente um pastor reformista seria convidado para participar de um programa de debate tipo Vejam Só, onde os expositores têm um tempo até modesto para defender os seus posicionamentos. Até poderiam receber o convite, mas não iriam porque para eles o cronômetro seria o principal inimigo. Pense comigo aí nas doutrinas distintivas reformistas, para lhe dar aqui alguns exemplos. 144.000, dieta vegetariana como condição para receber o batismo, normas de indumentária, enfim. Todas demandam muito tempo para serem apresentadas e tempo ainda para aquele que é cru na fé entendê-las. Agora, olhe para as crenças adventistas. O Nisto Cremos praticamente transformado numa espécie de estudo bíblico, onde qualquer pessoa pode ensinar e qualquer pessoa entender. Alguém já viu, por exemplo, um pastor reformista participar de algum programa televisivo para defender o que crê? O tempo não lhe seria suficiente. E é justamente de tempo que eles precisam para que o fundamento seja posto na espécie de uma, com todo respeito, lavagem cerebral. Peça a eles que lhes digam diretamente aonde estão nos escritos sagrados as suas crenças e verás eles titubearem. Arranque das escrituras onde estão seus posicionamentos agora, quero ver, e você receberá o silêncio como resposta. O pastor Cristiano linkando terminologias, frases e textos fora de contexto e sem mesmo saber muitos de seus significados e, pasmem, usando até mesmo de desonestidade na colocação dos fatos por um espaço de 40 minutos, parecia tudo coeso. Mas, findando isto, as 3 perguntas foram feitas e desmoronou o castelo falso construído até com parágrafos não inspirados. Primeira pergunta do pastor Benildo. Mostre onde diz que o anjo de Apocalipse 18 veio em 1888. A pergunta tem sua relevância porque o pastor Benildo ele mostrou as datas das vindas do primeiro, segundo e terceiro anjo. Mas quando perguntado ao pastor Cristiano o texto para reforçar a afirmativa reformista de que o anjo de Apocalipse 18 veio em 1888, a desconversa foi o caminho mais fácil. Segunda pergunta. Onde nos escritos de Ellen White diz que a vinda do quarto anjo tem 2 fases? A resposta ouvida foi semelhante à dada à primeira. Terceira pergunta. Se o anjo veio em 1888, quem o representava até 1914? Para o bom entendedor, compreende-se perfeitamente que essas perguntas deveriam ser respondidas nos 40 minutos usados pelo pastor Cristiano, e não foi. Mais 20 minutos teve ele no debate na característica do tete-a-tete com o pastor Benildo, com tempo em que cada um poderia usar a palavra no momento em que quisesse, quando de forma objetiva ele poderia responder essas perguntas e não respondeu. À semelhança do pastor Cristiano, o movimento de reforma defende posições bem radicais, onde radicalmente prevalece o silêncio nas escrituras em relação ao assunto debatido. Palavra de Ellen White. Todo filho leal de Deus procurará conhecer a verdade. João declarou a verdade de maneira tão clara que uma criança pode entender. Testemunho para Ministro, página 137. Outro texto da irmã White. Caso façam perguntas quanto à nossa fé, será próprio declarar aquilo que cremos por maneira clara e simples. Evangelismo 542. Quando não se tem o tempo necessário para que a palavra e os argumentos humanos falem em sua pretensa eloquência, a vergonha acompanha a mensagem falsa e quem as defende.